Então, para quem ainda não me conhece, né, eu sou a Márcia Gabriele, nutricionista vibracional, terapeuta Ayurveda, terapeuta holística. E minha missão aqui é ajudar vocês, né, a enxergarem além do prato, né? Porque a nutrição não é só sobre comida. O que tu come é muito importante, mas o que tu pensa, o que tu absorve desse ambiente também tá te nutrindo ou te intoxicando, tá? Eu trabalho com um método exclusivo, né, que eu mesma desenvolvi aí da nutrição dos 4 corpos, um caminho que integra aí o nosso físico, o nosso mental, o nosso emocional e o nosso espiritual, porque o nosso corpo físico, ele não funciona sozinho, tá? Ele precisa de vitalidade dessa energia aonde essas outras camadas captam e repassam para esse nosso corpo físico. Muita gente acha, né, que o problema tá no metabolismo, tá no hormônio, né? Eu adoro dar o exemplo, né, minha tireoide, né? Ou só na alimentação, ou só na falta de disciplina, na preguiça, tá? Mas o que realmente nos impede de mudar é muito mais complexo do que isso, tá? Do que essas causas, né, que geralmente as pessoas pensam, né? Por exemplo, né, se a nossa mente está acelerada, o nosso intestino não vai funcionar direito, se as nossas emoções aí, né, estão reprimidas, a nossa relação com a comida, né, ela vai ficar completamente desregulada. Se a nossa energia, ela tá intoxicada, o nosso corpo aí vai responder com cansaço, com inflamação, com compulsão alimentar. E eu sei que ainda, né, pleno ano aí de 2025, tem muita gente que ainda escuta falar sobre energia, né, e acha que é algo ainda esotérico, algo místico, né? Mas a verdade é que a ciência já comprova isso, que tudo no universo é energia, vibrando em diferentes frequências, né? E Einstein nos disse, tudo é energia e energia é tudo que há, né? Então o nosso corpo físico não está separado da nossa vibração, né? E é isso que eu quero te mostrar aqui, é isso que eu trago aqui no meu perfil, né? Como trazer aí essa visão da vibração, da energia para nossa vida e aproveitar tudo isso para transformar a nossa relação com a nutrição, né? Com o nosso nutrir, tá? E com o nosso bem-estar. E essa live aqui de hoje faz parte do verdadeiro detox, ou não intox, uma semana aí pra gente limpar não só o nosso corpo, né, mas também a nossa mente, as nossas emoções e a nossa energia, né, porque detox de verdade não é só o que a gente come, é aquilo que a gente elimina do nosso campo, por isso não intox, né. Então durante esses 7 dias, hoje a gente tá no 4º dia, a gente tá falando aí sobre essas intoxicações invisíveis, né, que drenam a nossa vitalidade e como pequenas mudanças, né, pequenas ferramentas aí que a gente tá trazendo podem nos ajudar a transformar toda a nossa relação com o nosso corpo, tá? E a gente tá com um grupo ali, onde eu coloco no inicinho da manhã as mini tarefas do dia, cada dia relacionado a um corpo, né? Uma camada do nosso ser. Ontem a gente falou sobre o corpo emocional, hoje a gente vai falar sobre o corpo mental e amanhã a gente vai falar sobre o corpo espiritual. No início a gente falou sobre o corpo físico, né? Então quem quiser pode entrar ali, porque vai pegar esses os próximos dias, né? Com essas mini tarefas, tá? Ali dá pra acompanhar mais pertinho. E vamos junto aí romper nessa visão limitada de detox e trazer mais leveza e mais clareza para nossa vida. Feitas as devidas apresentações, bora falar aí sobre este tema, né? Sobre o 4º dia do verdadeiro detox, né? O não intox. Hoje a gente vai falar sobre algo que intoxica muito mais que a comida. O que é? Pouca gente, né, percebe o que a gente consome com a nossa mente. Então o nosso tema de hoje é, né? O que tu consome mentalmente pode ser mais tóxico do que a comida. Então, qual que é a lição do dia, né? O que tu lê, ouve e assiste também está te nutrindo ou te intoxicando. Por isso, né, esse tema, o que tu consome mentalmente pode ser mais tóxico do que a própria comida. Porque tudo é consumo, seja de alimento, seja de informação, seja de emoção, seja de um cosmético que eu passo na minha pele. Eu estou consumindo, eu estou absorvendo isso para o meu corpo físico, para o meu corpo mental, para o meu corpo emocional. Entendem? Por isso que eu trago, que é muito mais complexo do que a gente pensa que é, né? No sentido de colocar lá a culpa ou só no alimento, ou só na preguiça, ou só na disciplina. Não é só isso, né? Vai muito além, tá? Muita gente sente aí, né, essa mente acelerada, como se tivesse informação demais e energia de menos, né? O que eu mais escuto é a maior reclamação aí dos meus clientes e meus pacientes, e dificilmente eu analiso alguém, né, no meu atendimento e na minha mentoria, onde essa pessoa não está com este chakra, né, frontal, a gente também chama de terceiro ouro, que se localiza aqui nessa regiãozinha bem no meio das nossas sobrancelhas, né? Ele é o centro de energia que liga o nosso corpo mental. E ele tá sempre hiperativo. O que isso causa? Falta de foco, falta de clareza, falta de concentração, insônia, sonho desregulado. Por quê? Porque ele é o que conecta a nossa intuição, né? Então isso vai nos desenergizando, tá? E aí a gente termina aquele dia esgotado sem ter feito nada fisicamente. O que é isso? Um treino, né? Muito intenso, porque a gente sabe que um treino intenso vai sim nos deixar cansado. Só que às vezes a gente não fez nada mais físico, né? No sentido de treino, e mesmo assim a gente vive esgotado e cansado.
tá? Então eu quero que vocês reflitam aí, né? Qual foi a última vez que vocês fizeram um detox digital, né? Por quê? Porque estamos na era digital, né? Dificilmente a gente vê alguém hoje sem um celular na mão, né? Então vocês sentem aí que estão sempre consumindo alguma coisa mentalmente. Então a minha lição do dia é essa: a intoxicação mental, ela é invisível, porque a gente não percebe, a gente não é como a intoxicação alimentar, né? Que a gente sabe que a gente comeu, a gente tá pegando, né? A intoxicação mental não, a gente não tá enxergando, mas ela é muito real, ainda mais na atual era digital aí, né? Então o tempo todo a gente tenta cuidar do que a gente coloca no prato. E se não tenta, deveria, né? Mas a gente esquece que a mente também precisa desse cuidado. A nossa mente também precisa desse filtro, tá? Porque tudo que a gente consome vai impactar na nossa energia, tá? E a gente costuma falar aquela frase, né? Meu corpo, meu templo sagrado. Por isso que eu falo que não é só um corpo que a gente é formado. Nós somos formados dos 4 corpos, né? A nutrição dos 4 corpos, que é o meu método. O físico, o mental, o emocional e o espiritual. Portanto, eu tenho que nutri-los todos de forma saudável para que eu tenha equilíbrio, né? Se eu quero bem-estar e se eu quero, né, equilíbrio no meu dia, eu preciso nutrir esses 4 corpos de forma saudável, tá? Então aí pensem comigo, né? Se a gente acorda ali, e a primeira coisa, qual que é a primeira coisa que a gente faz quando a gente acorda? Não é abrir o celular? Geralmente tem uma notícia ruim ali, né? Mesmo que a gente daqui a pouco nem siga esses perfis, ainda assim tem notícia ruim. Imagina quem segue esses perfis. E aí, como que o nosso dia vai começar? Com aquela vibe, com aquela vibração, né? Que aquela notícia carrega, tá? Ou então se tu passa aí, né, horas vendo esses conteúdos que te fazem sentir insuficiente, que fica te comparando com uma vida, né, que ali parece perfeita, que a gente sabe que não é bem assim, mas a gente acaba ficando com essa autoestima, né, alterada, afetada, conforme o que a gente vai vendo ali, conforme o que a gente vai consumindo. Então, se tu só consome, né, entretenimento, conteúdo vazio, como tu acha que a tua mente vai processar as informações que realmente importam pra ti? Tá? Então, reflitam, né, sobre o que vocês lê, assistem, ouvem, isso. Comece a refletir se isso afeta diretamente na energia e no humor de vocês, tá? Por quê? Porque o que a gente alimenta na nossa mente vai crescer. Se a gente só planta caos, é o caos que a gente vai colher. É básico, né? Semelhante atrai semelhante. Tem uma etapa da minha mentoria ali, do meu relatório, onde eu trago a harmonia vital. O que é isso? Alguns pontos onde eu vou analisar como é que tá a tua vibração, como é que tá as tuas polaridades em Yang, né? Como é que tá a tua vitalidade. E dentro da vibração, dentro dessa etapa de harmonia, eu olho aonde que tá a vibração na escala de Hertz. Não sei se vocês já ouviram falar. Uma cadelinha cega. Ela escuta um passarinho, qualquer coisinha. Ela fica latindo pro nada, assim. Mas vamos lá. O que é essa escala de Hawkins, né? Um pesquisador chamado David Hawkins, ele enumerou as emoções humanas numa escala que vai da emoção mais negativa para a emoção mais positiva, tá? De 0 a 1000 Hertz, né? Que a gente chama. E aí, ali na faixa de 200, aonde a gente considera a neutralidade, a gente quer vibrar a partir de 200, né? De 200 a 1000, tá? Então aí começa as emoções, né? Coragem, amor, alegria, tudo que é positivo. E para baixo são as emoções negativas, tá? E muita gente ainda vibra, né, nessas emoções negativas. Que é por isso que eu falo aqui, né? Semelhante atrai semelhante. Se a gente tá vibrando nessas escalas negativas, a gente vai o quê, né? Atrair situações negativas. Então, se eu já acordo olhando, né, ali essas notícias ruins, esse entretenimento vazio, a gente vai, né, processar aí essas informações também vazias. E a gente vai vibrar onde? A gente vai vibrar no negativo, tá? Então, por isso que o que tu alimenta na tua mente vai crescer. Se tu planta o caos, é o caos que tu vai colher. Se tu passa o dia olhando notícias ruins que tu vai colher. Se tu passa o dia com a TV ligada, mesmo que tu não preste atenção, aquelas notícias ruins, aquilo está entrando no teu inconsciente, tá? Então, reflitam aí sobre essas informações que vocês consomem, sobre o que vocês leem, sobre o que vocês assistem, né? Isso afeta diretamente o nosso humor e a nossa energia, tá? E como que essa sobrecarga mental aí afeta esse nosso corpo, né? A gente sempre relaciona esgotamento, cansaço mental, exaustão com esforço físico, né? Eu tô cansado, mas que estranho, eu nem treinei hoje, eu nem fiz, né, um treino mais intenso, mas eu tô muito cansado. Mas o que drena, né, muito, a maioria das vezes, né, o que mais nos drena, o que mais nos deixa cansado e sem energia é o excesso de estímulos e informações desnecessárias que a gente fica exposto o tempo inteiro, né? A gente se preocupa, se não se preocupa deveria, né, se preocupar com o que a gente coloca no prato, mas a gente esquece que o alimento da mente também faz muita diferença e é o que nos drena na maioria das vezes, tá?
Então não adianta escolher aí, né, os mesmos, melhores, mais saudáveis, né, alimentos, se a tua mente ela tá sobrecarregada de informações que drenam a tua energia, tá? Se tu filtra aí o que tu come, por que tu não filtra aquilo que tu consome mentalmente, né? Então esse é o insight aqui de hoje, tá? O que tu lê, o que tu assiste, o que tu escuta, pode ser tão nutritivo ou tóxico quanto a comida que tu coloca no teu prato. Porque a gente está consumindo o tempo todo, seja alimento, seja informação. E isso que nos alimenta. E isso que vai fazer, né, a gente atrair as situações na nossa vida. Porque semelhante atrai semelhante. Se eu consumo só o caos, só informação ruim, só perfil que drena a minha energia porque eu fico me comparando, eu vou o quê? Atrair só o caos aí na minha vida, tá? Então se a tua mente está cheia, né, de informação ruim, como que tu espera ter clareza na tua vida, ter equilíbrio, tá? Então, por isso que o detox de verdade aí, ele não é só do corpo, mas ele é também da nossa mente, tá? Tô na rua aqui, né? Isso também bagunçadinho, passa um e passa outro, e vem vento, vai tá tudo certo, né? É vida real, tá até meio friozinho. Então, tá, vamos resumir aqui, né? Então, quando a nossa mente, ela tá acelerada, o que que acontece? O teu sistema nervoso, ele entra em estado de alerta constante. O que que isso gera? Cansaço mental, ansiedade, insônia, porque o teu cérebro, ele não consegue relaxar e processar a informação de uma forma equilibrada. Então, a gente precisa dar espaço para esse campo mental, né, que fica aqui, essa camada que fica ao redor aqui da nossa mente de uma forma mais proeminente, né, ela tá no nosso corpo todo, mas ela se localiza, né, de uma forma geral aqui nessa região do cérebro, tá? Então, a gente não tem como, né, processar essas informações. Ainda mais se a gente consome essas informações de baixa vibração aí o tempo todo, tá? A nossa energia fica muito densa. E como que isso vai se manifestar? Apatia, procrastinação, sensação de estar sempre cansado, sem motivo para agir, tá? Por quê? É uma obesidade. A gente fala tanto, né? De obesidade, de excesso de peso, mas a gente esquece de falar dessa obesidade mental. E isso é tão importante quanto a obesidade do corpo físico, a obesidade da mente. Ainda mais se são informações de baixa vibração o tempo todo, o que acontece na maior parte das vezes, né? Dificilmente a gente liga aí a TV e dá só coisa positiva, né? Não que a gente vai viver bitolado nas coisas que estão acontecendo de ruim, mas a gente não precisa consumir isso, tá? Não precisa. E esse excesso de rede social também, né, nos coloca nesse ciclo de comparação constante. Por quê? Porque quanto mais tu vê a vida dos outros como perfeita, mais tu sente que a tua própria vida não tá andando. E o que que isso gera? Isso gera autossabotagem, insatisfação com a própria jornada. Aquela história, né, da grama do vizinho é sempre mais verde. Porque eu fico me comparando com uma vida irreal. Não existe perfeição. Não existe perfeição. Alguma vida perfeita. Todo mundo vai ter os seus desafios, sejam em qualquer grau, tá? Até Gisele Bündchen, né? A gente brinca que tava estressada lá com os paparazzis que não deixam ela em paz. Então, a vida dela talvez seria perfeita, né? Se não tivesse os paparazzis correndo atrás dela, entendem? Que não existe vida perfeita, nem da Gisele Bündchen. Se estressa por conta dos paparazzis atrás dela, tá? Então, quanto mais tu vê os outros como vida perfeita, mais tu sente que a tua própria vida não tá andando, tá? Que se querem consumir, né, pessoas que vocês admiram, os perfis, consumam, mas não se comparem. A gente não sabe o que tá por trás qual é o bastidor daquela vida perfeita, tá? Então, assim como a gente escolhe o que a gente come, a gente precisa escolher o que a gente coloca na nossa mente. Tudo que a gente consome vai impactar a nossa energia, a nossa percepção de mundo. Se eu só consumo notícias ruins, como que eu vou ter pensamento positivo? Né? Nossa, só acontece tragédia, tá tudo muito difícil, tá muito desafiador no mundo, então como é que eu vou prosperar no meio disso tudo? Tá? Então, assim, né, já aconteceu, provavelmente, vocês terminarem, né, esse dia exausto e sem ter feito nada produtivo. Por que isso acontece? Por conta desse excesso de estímulos mentais, tá? Por isso que a gente vai trazer as mini tarefas de hoje, tá? Fiz um resumo aí, né, desse detox mental e o quanto isso é tão importante quanto um detox do corpo físico, detox do corpo mental. Assim como existe obesidade no corpo físico, excesso de peso, existe obesidade mental, excesso de informação, que drena totalmente a nossa energia. Nossa, tem uma obra aqui do lado. Não tem quase ninguém aqui na praia, tá? Mas na frente da casa tem uma obra. Ai. Então tá, quais são as mini tarefas do dia hoje? Eu tô trazendo todos os dias uma afirmação positiva aí, né? Porque é uma ferramenta de muito poder, tá? Ela consegue reprogramar as nossas células neurais. Então a repetição, a constância de afirmações positivas, né, vai
conseguir reprogramar uma crença negativa. Mas a gente precisa ter constância, a gente precisa sentir que aquela afirmação é verdadeira. Sim, estão fazendo uma calçada na casa da frente. E a Ju até com um passarinho, ela late, coitadinha. Então, qual que é a afirmação de hoje, né? Uma reprogramação energética aí para limpar a nossa mente. Qual que é a afirmação? Minha mente é um templo e eu escolho o que permito entrar. Eu escolho o que entra na minha mente. Então, eu dei a ideia aí, né, de vocês colocarem. Dá pra escutar? Tá alto, né, essa máquina aqui dos vizinhos. De colocar aí no post-it, né, colocar na geladeira. Escrever aí no bloco de notas de vocês, para não dar excesso de afirmações, vocês podem trabalhar com 4 afirmações, né? As 4, cada uma, né, dessas 4 ligada a um corpo. Então vamos, eu já dei ali, né, no primeiro dia, na primeira live, pro nosso corpo físico. Ontem eu dei a afirmação do nosso corpo emocional, hoje o nosso corpo mental, né? Minha mente é um templo e eu escolho o que permite entrar. E aí amanhã a gente vai ter aí a 4ª, que é a do corpo espiritual. Então a gente tendo uma para cada corpo, anotadinho ali no post-it, no bloco de notas, a gente, conforme a situação que a gente está vivenciando e a gente quer ressignificar essa situação para não vibrar no negativo, a gente vai lá e faz uma afirmação dessas aí positiva, relacionado, né, a esse corpo, tá? E é muito importante, porque a partir da afirmação, a gente consegue ressignificar esses padrões, essas crenças que a gente tem, né? Então por isso que eu trago essa mini tarefa da afirmação do dia, tá? Porque é uma reprogramação energética para limpar a tua mente. Então, sempre que tu sentir aí a tua mente sobrecarregada, né? Ou absorvendo informação que não te fazem bem, que te fazem achar que a tua vida, né, não anda, que a tua vida tá estagnada, que a tua vida tá ruim, que nada acontece pra ti, porque que os outros acontecem, a comparação, que é a pior coisa, né? Que a gente pode fazer com a gente mesmo, para e repete essa frase. Minha mente é um templo e eu permito e escolho o que entra nela, tá? Então, quanto mais tu traz consciência pra isso, mais tu percebe o que realmente vale a pena consumir, tá? Então vamos para a prática energética, né? Sempre eu trago as 4 mini tarefas, né? A afirmação do dia, uma prática energética, uma ação prática, uma receita aí vibracional relacionada, né, àquele assunto do dia, tá? Qual que é a prática energética de hoje do nosso corpo mental, né? Um jejum digital. Já fizeram? Já ouviram falar? O que é o jejum digital, né? É algo simples, mas que às vezes é muito desafiador, né? O jejum digital é ficar 1 hora sem rede social, sem celular, sem TV ou qualquer outra fonte de informação externa. Se a gente coloca, por exemplo, um despertador ali, né, no celular, 1 hora, e durante essa 1 hora eu não posso chegar perto de nada, eu tenho que me concentrar, sei lá, ou numa leitura, né, ou num livro, ou no meu trabalho, que seja, porque até quando a gente tá no trabalho, a gente fica ali de 10 em 10 minutos olhando, né, se distraindo com aquelas informações ali, 1 milhão, né, de informações. Então, 1 horinha aí, sem redes sociais, sem celular, sem TV, sem nada, tá? Digital. É um desafio, tá? Então, hoje, a prática energética é essa, se desafie. E aí, durante essa 1 hora, tá, vocês vão observar a mente de vocês. O que vocês têm que observar, né? Se tu sentiu aí necessidade de checar alguma coisa, se o teu corpo reagiu sem estímulos constantes, né? E o que surge quando tu dá espaço pro silêncio? Tá? Então, observem esses 3 pontos durante essa 1 hora. É claro que 1 hora foi uma sugestão, tá? Mas vão no ritmo de vocês. Se vocês são aquela pessoa que tá sempre, comecem com menos tempo e vão aumentando, tá? Mas o desafio aqui que eu proponho é 1 hora. E aí, reflitam o que tu sentiu, né? Ali, sentiu vontade de checar alguma coisa? Isso que tu sentiu necessidade de checar era realmente importante pra ti? Como que teu corpo reagiu a esses estímulos constantes, né? E o que surgiu aí, né? Quando tu deu espaço para esse silêncio? Esse exercício aí vai mostrar pra vocês o quanto a mente de vocês está acostumada aí a consumir sem parar, tá? E como que isso pode estar roubando a tua energia. E aí depois me contem como é que foi essa experiência, como que foi ficar aí 1 hora, sei lá, 30 minutos, né, sem estímulos. Foi fácil? Foi difícil? O que surgiu quando tu deu esse espaço pro silêncio? Né? O silêncio é um momento que a gente consegue se conectar com a nossa intuição. A intuição, tá aqui nesse centro do nosso chakra frontal, que liga com o nosso corpo mental. Então, se o meu corpo mental tá cheio de informação, tá cheio de barulho o tempo todo, eu não vou conseguir me conectar com a minha intuição. E a intuição é aquela que consegue transmitir o quê? Os sinais do nosso coração, dos nossos sentimentos. Ou seja, um corpo acaba dependendo do outro. Se eu não consigo ter o meu corpo mental saudável, eu não vou conseguir ter o meu corpo emocional saudável também, porque eu não tenho espaço para observar o que eu sinto. Tá? Então, provavelmente aí,
vai surgir bastante coisa nesse espaço aí que vocês vão dar, tá? Então, tá? A segunda mini tarefa é essa prática aí de jejum digital. Façam aí, depois me contem, tá? E aí, tá? A ação prática é uma limpeza mental. Agora a gente vai fazer essa limpeza consciente nas tuas fontes de informação. Qual que é aqui, né, a proposta? Eu quero que vocês listem aí 3 fontes de informação que drenam a energia de vocês. Exemplos, tá? Pode ser um perfil no Instagram, pode ser um site de notícias que vocês seguem, né, notícias ruins. Pode ser até um grupo no WhatsApp que vocês não soma pra vocês, e aí fica aquela energia ali, né, sugando. Mesmo que vocês não entrem, é energia, tudo é energia. Tá? Então vocês vão escolher pelo menos uma dessas fontes de informação que drenam a energia de vocês e vão cortar, tá? Pode ser silenciar as notificações se vocês não querem sair do grupo. Mas se vocês não utilizam o grupo, vocês não precisam estar ali. Entendem? Tá? Pode ser parar de seguir alguém que drena a energia de vocês e que não acrescenta nada de bom. E pode ser simplesmente decidir não consumir mais esse conteúdo, tá? Então, vocês vão listar essas 3 fontes que drenam a energia de vocês e depois vão cortar uma delas. E aí, para finalizar aqui nessa limpeza mental, vocês vão substituir essa fonte por algo que nutra a mente de vocês. O que é isso? O que nutre a mente de vocês? Um livro inspirador. Hoje a gente não fala mais de autoajuda, né? A gente fala autoconhecimento. Tá? Então, leiam um livro sobre autoconhecimento. Livros são maravilhosos para expandir a nossa mente, né? Então, substituam aí essa fonte de informação que drena a tua energia por um livro inspirador, por um podcast positivo. Tem muito podcast legal, né? Então, nutram essa mente. Até quando vocês fazem aí, né? Estão fazendo as tarefas de vocês, organizando a casa, por exemplo. Coloquem podcast, vídeos no YouTube, né? Que tragam essa nutrição para a mente de vocês com coisas boas, com coisas positivas. Tá? E a terceira fonte aí de algo que nutra a nossa mente, um tempo de silêncio, um contato com a natureza. Eu adoro, né? Eu coloco na minha rotina de alta vibração esse tempo, sejam silêncios, sentado em casa mesmo, ou quando tem oportunidade, né? Contato com a natureza. Eu tô aqui na praia, então eu gosto de ir lá pelo menos uns minutinhos, né? No mar, sentar um pouquinho, escutar o barulho do mar, escutar a natureza. Isso é maravilhoso, isso nutre a nossa mente, né? Com muita inspiração. A gente dá espaço para nossa intuição fluir, a gente dá espaço para o nosso sentir. E é só a partir desse espaço que a gente consegue, de fato, atingir aí os nossos objetivos, as nossas metas, tá? Por quê? Porque existe aquela lei da cocriação, né? Mas vocês sabem por que a gente, na maioria das vezes, não consegue cocriar? Já aconteceu isso com vocês? Tem lá um quadro dos sonhos. Vou lá visualizar, vou desejar e pum, acontece? É assim? Não é assim, né? Pelo menos para mim não é. E eu tive que entender todo o processo. Como é que funciona o processo de cocriação dos nossos desejos, dos nossos objetivos. Não basta só ir lá e fazer o dream board lá, né? O quadro dos sonhos. O primeiro passo, sim, é visualizar e é desejar o que a gente quer. A gente tem que saber o que a gente quer, obviamente. Seja um corpo dos sonhos, seja uma casa, seja um carro, seja uma viagem. A gente tem que saber. E a gente tá sempre desejando, né? E isso é inerente, é natural do ser humano e é muito bom. Somos merecedores da abundância ilimitada aí que existe. Tá, ok, visualizei e desejei. Qual que é o segundo passo dessa cocriação? É soltar pro universo agir, né? Eu desejei, agora vamos soltar, deixar o universo agir. Só que, qual que é o terceiro passo, que é o mais importante, que é aí que a gente erra? É deixar a porta aberta pro universo agir. Não adianta eu querer que o universo haja e sentar minha bunda no sofá e fazer coisas que vão ao contrário daquilo que eu desejo. É a minha responsabilidade nisso. E a porta aberta é vibrar naquela vibração, né, que a gente quer, que a gente deseja. Como que o universo vai trabalhar se a gente está vibrando na escassez, na negatividade, na reclamação, escutando notícias ruins, ouvindo notícias ruins, né, assistindo notícias ruins? Fechou a porta. Fechou, porque são ondas, né, tudo é energia. E a energia vibra em diferentes frequências, é que nem o rádio. Se eu quero ouvir lá, sei lá, Jovem Pan, ela vai ter lá a frequência dela, vai sintonizar na frequência dela. Agora mudou, uma coisinha desse tamanho já mudou a frequência, já é outra rádio. Entendem? Por que eu trago esse conceito da vibração para os meus atendimentos? A gente precisa saber onde a gente está vibrando. E é no terceiro passo que a gente se embanana toda aí para cocriar as coisas que a gente quer, né? Por isso, esse tempo de silêncio é fundamental. Porque é onde a gente se volta para a vibração da onde a gente quer estar. Se eu fico consumindo
informação desencontrada o dia inteiro, vibrando em coisas ruins, a minha porta tá fechada. Então não adianta ter o quadro mais lindo dos meus sonhos se eu tô vibrando na escassez. Nem que eu queira vibrar na escassez. É inconsciente, eu tô assistindo aquele negócio. É uma energia coletiva. Eu vou entrar naquela onda da energia, entende? Então a gente é muito vítima disso. Por isso que eu trouxe, né? Olha o vento que tá aqui. Né? De intoxicação mental, ela é invisível. A gente não vê, mas ela é muito real, tá? E ela nos consome, tá? Então, por isso que eu trouxe aqui essas tarefas do jejum digital, essa ação prática da limpeza mental, né? Que é escolher essas 3 fontes aí que drenam a energia de vocês. Perfil no Instagram, site de notícias, canal aberto ali na TV, que a gente deixa ligado às vezes, grupo no WhatsApp, né? Que drena a nossa energia. Escolha um desses canais e cortem hoje e substituam por uma fonte de nutrição da mente de vocês. Livro inspirador, vídeo inspirador no YouTube, podcast inspirador. Gente, passo o dia inteiro, eu aqui, uma viva alma na rua, só porque eu decidi fazer live. Tem obra, tem moto, tem pescador passando o tempo todo, que loucura. Então assim, façam esse exercício, vocês vão ver o quanto isso vai abrir espaço para algo muito melhor aí para vocês, tá? E depois me contem. Tá? E a gente vai aqui para a última, né, mini tarefa do dia, que é a receita vibracional do dia. A gente já fez chá ali, né, de camomila, chá de rosas pro nosso emocional, pro nosso acolhimento. A gente já montou um prato dos 5 elementos aí, né, da natureza. E hoje a gente vai fazer um smoothie, né, uma batida, um shake pra clareza mental. Então, assim, ó, quais são os ingredientes desse shake? 5 ingredientes, tá? E cada um desses ingredientes, né, com um motivo para estar ali. Por exemplo, a gente vai usar uma banana. Por que uma banana? Porque ela vai trazer energia, tá? Saciedade aí pra esse shake. A gente vai usar frutas vermelhas, pode ser morango, né? Pode ser mirtilo, se vocês têm acesso a isso. Então, qual é o objetivo de frutas vermelhas aqui? Antioxidantes pro cérebro. As frutas vermelhas são maravilhosas aí. Existem muitos fitoquímicos aí que ajudam, né, essa nutrição cerebral, tá? Uma colher de cacau, pequenininha, né? Uma colher de chá de cacau. Tentem utilizar um cacau mais natural possível. Hoje já é bem fácil de ter acesso a ele, já tem no mercado, inclusive, tá? Por quê? Porque ele é um estimulante natural. Ele é um estimulante melhor do que o café, né? Porque ele não tem os efeitos colaterais do café, ele tem só o benefício, tá? Então vocês vão dar uma banana congelada, um punhadinho aí, seja de moranguinho, seja de mirtilo, seja um mix de frutas vermelhas, vocês podem comprar em loja de produto natural congelado também, tá? Uma colher de chá de cacau, vocês vão usar também um pouquinho de semente de chia. Por quê? Porque a semente de chia, ela tem ali, né, os fitoquímicos que auxiliam no nosso foco, no nosso equilíbrio. E aí, né, vocês vão usar o líquido. Eu sugiro aqui vocês usarem leite vegetal, né, ou água de coco, tá? Principalmente se for um local que tá mais quente, por exemplo, né? Porque traz hidratação e traz leveza aí para esse shake. E aí vocês vão pegar esses 5 ingredientes e vão bater tudo aí, né, em mixer, em um liquidificador, e vão beber com presença, mentalizando a afirmação do dia, que é: minha mente é um templo e eu escolho o que permito entrar, tá? Façam e depois me contem aí como vocês se sentiram. Então é isso. No corpo mental aí. Gostaram? Fez sentido aí pra vocês? Hoje, né, foi sobre detox mental. Talvez vocês tenham percebido aí o quanto a mente de vocês, ela tá sobrecarregada, né? E se isso mexeu aí com vocês, né, imagina ter um caminho estruturado pra manter aí esse equilíbrio todos os dias. É por isso que eu ofereço aí a minha mentoria, onde eu te ensino, né, a limpar a tua energia, onde a gente faz todo esse equilíbrio, né, um diagnóstico de como tá a tua energia, a tua mente. Mas amanhã a gente segue então pro dia 5, né, que é o 5º dia desse desafio, onde a gente vai falar do nosso corpo espiritual. Que o maior veneno, né, ele é a desconexão com a nossa própria essência. É quando a gente se perde de quem a gente realmente é. Então a gente vai falar sobre isso, a gente vai reforçar aí a conexão com a nossa energia, né, esse veneno energético, a gente vai falar sobre isso amanhã. E a gente vai se desconectar, né, do externo para se reconectar com o interno, com a gente mesmo. Tá bom? Então, já se preparem aí para mais um dia de transformação e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã.